Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Teoria do Estado. Eu sou a professora Gabriela e hoje nós vamos estar conversando, aprendendo um pouquinho de forma bem sucinta constitucionalismo e neoconstitucionalismo. Então esses serão os nossos temas, tá? Lembrando que vai ser aí de uma forma sucinta, por quê? Porque estes conteúdos vocês irão ver de forma mais aprofundada em matérias específicas, né, que é o caso aí do direito constitucional. Então vamos aí de forma sucinta falar um pouquinho sobre constitucionalismo. O que vem a ser o constitucionalismo? Pessoal, o constitucionalismo, ele pode ser aí assim denominado como um movimento social, político e jurídico que tem por objetivo limitar, tá? Diminuir, tá? Impor limites ao poder do Estado, mas aí nos seus primórdios, impor limites ao poder do monarca absolutista, tá? Então esse aí é o conceito de constitucionalismo. Quando nós falamos de constitucionalismo, muitos doutrinadores vão iniciar aí como marcos mais importantes para o constitucionalismo a Magna Carta Libertatum de 1215 ou então a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição Francesa. Mas é importante explanar a vocês que o constitucionalismo, esse movimento, ele pode ser identificado não apenas aí a partir da Idade Média, mas também na Antiguidade, tá? Quando você analisa a história da humanidade, você percebe que existem lá na Antiguidade mecanismos para impor limites, para questionar os atos do poder público já na Antiguidade, como é o caso lá do Estado grego em Atenas, em que existiam ações que poderiam ser propostas pelo cidadão para questionar os atos do poder público, bem como lá no povo hebreu, né, existiam aí os sacerdotes que eles fiscalizavam os atos aí dos governantes, se esses atos estavam de acordo aí com as leis divinas. Enfim, então, em um primeiro momento, nós podemos então perceber a existência do constitucionalismo, já na Idade Antiga. Fazendo um salto aí lá da Idade Antiga, lá até o século V, mais ou menos, nós vamos aí para o século XIII, em 1215, que é um dos marcos mais importantes para o constitucionalismo, que foi a criação da Magna Carta Libertatum, que foi imposta ao rei João I, ou então também conhecido como o João Sem Terra. Tá? Quem era João Sem Terra? João Sem Terra era um dos monarcas aí, governou a Inglaterra, e ele tinha este nome João Sem Terra porque ele foi um dos filhos aí, né, o único, acho que dos filhos, que não recebeu nenhuma propriedade do seu pai aí como herança. Então ele acabou sendo conhecido como João Sem Terra. E, muito embora um marco importante, um dos marcos mais importantes do constitucionalismo tenha surgido aí na época do seu governo, isso não quer dizer que ele era aí um governador garantista, que tinha aí por objetivo o bem comum de todos. Ao contrário, ele era um governador tirano, foi um dos governadores aí que impôs a cobrança de impostos extremamente elevados ao povo, o que começou a causar desconforto, tanto no povo mais pobre, né, que é claro, sente mais, e nos barões ingleses, que estavam aí indignados com a cobrança destes impostos. Então, estes barões, eles se uniram, fizeram a Magna Carta, editaram e obrigaram aí, então, João Sem Terra a assinar e se comprometer a cumprir aí o que estava previsto na Magna Carta, né? E dentre as previsões, é claro que existiam vários limites aí ao poder soberano. Ocorre que a Magna Carta, infelizmente, aí não teve muita aplicabilidade porque o rei João Sem Terra, ele se negou, tá? Ele se negou aí
a cumprir o que estava previsto na Magna Carta. Outro fato importante sobre o João Sem Terra, aí para vocês relacionarem na hora do estudo, é que vocês podem até ter visto já conhecer o João Sem Terra. O João Sem Terra, ele nada mais é do que o rival aí do Robin Hood, nas histórias do Robin Hood, né? Aquele rei tirano, John, né? Ele é o João Sem Terra, né? Então é inspirado aí no João Sem Terra. Como eu já disse para vocês, infelizmente não foi utilizada, não foi cumprida aí as determinações da Magna Carta Libertatum. Dentre estas limitações importantes ao poder de Estado, surgiu aqui o princípio do devido processo legal, né? Infelizmente essa não teve muita efetividade, mas, né, a sua criação aí resultou em reflexo em outros documentos, tá? Que foram aí editados já no século XVII, tá? Já na Idade Moderna, que foi o Petition of Rights de 1628 e o Bill of Rights de 1689, que também tem por objetivo aí a limitação do poder e foram criados na Inglaterra. Após a criação destes documentos, marcos importantíssimos ao constitucionalismo foram a Constituição dos Estados Unidos de 1787 e a Constituição Francesa de 1791. Inclusive, a Constituição dos Estados Unidos atualmente ainda é a mesma Constituição, tá? Então, surgiu então nessa época, após a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos também, surgiram estes dois documentos de suma importância que geraram reflexos para o mundo todo, né? Mas é importante aqui frisar para vocês o que muitos não mencionam, mas antes da Constituição dos Estados Unidos surgiu uma Constituição, tá, nos mesmos aí moldes de impor limites ao Estado, em 1755, que foi a Constituição da Córcega, tá? Córcega era um estado livre, um estado independente, tá? Que ele fica aí na região ali perto da Itália e atualmente ele pertence ao território da França. Mas, então, a primeira aí Constituição, muitos não mencionam ela, mas primeiro então a Constituição da Córcega em 1755, depois dos Estados Unidos em 1787 e a Constituição Francesa em 1791. Depois do surgimento dessas constituições, que foram muito importantes para o mundo todo, né, este movimento constitucionalista ele se irradiou aí por todo o planeta, tá? Consequência disso, surgiram aí em 1812 a Constituição da Espanha, em 1822 a Constituição de Portugal e, por consequência, a Constituição de 1824 aqui do Brasil. Então, vejam aí a importância deste movimento constitucionalista, tá? Muito bem, esses são os aspectos aí históricos mais importantes do constitucionalismo. E o que nós atualmente vivemos? Nós vivemos atualmente no neoconstitucionalismo. O que vem a ser o neoconstitucionalismo? O neoconstitucionalismo, ele surge aí, principalmente, existem reflexos anteriores, mas podemos dizer aí que ele surge após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, tá? Pós-positivismo também, que tinha, né, por objetivo, o movimento pós-positivista, ele tinha por objetivo a concretização de não apenas os direitos, não apenas que estão previstos, nem tudo que está escrito numa lei é constitucional. Por quê? Por que este movimento e por que o neoconstitucionalismo? Vejam bem, muito embora o constitucionalismo ele tenha sido algo muito importante, né, para o neoconstitucionalismo, nem tudo que está escrito numa Constituição é de fato justo, né? Ou isso nós podemos aí dar exemplo à questão aí da Segunda Guerra Mundial, né? Hitler, por exemplo, ele tinha aí todos os seus atos estavam
estavam previstos, eram legais, porque estavam positivados em uma lei. Então, este movimento neoconstitucionalista, ele tem aí por um objetivo a efetivação, né, principalmente no que diz respeito, além dos direitos individuais, os direitos sociais, tá? E vem aí neste movimento pós-positivismo, afirmando que nem tudo que está escrito é justo, tá? Então aí um entendimento mais de justiça. Após os reflexos aí do neoconstitucionalismo são uma maior eficácia dos princípios constitucionais, maior eficácia dos direitos fundamentais, em especial dos direitos sociais, e uma maior participação, o que hoje nós chamamos aí de ativismo jurídico, tá? Uma maior participação do judiciário na efetivação desses direitos individuais e sociais. Então, pessoal, quanto ao conteúdo de constitucionalismo e neoconstitucionalismo, estes seriam é claro que de forma mais sucinta, tá? Os pontos mais importantes. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!